Amar sem olhar a quem? Oh, glórias! Como é que nós podemos amar sem olhar a quem? Como, amados? Muitas vezes nós temos princípios e não abrimos mãos dele. Nós queremos fazer e servir ao Senhor segundo aquilo que nós entendemos. Mas o Eterno diz para cada um de nós: ame sem olhar a quem? Ame. A necessidade de amarmos ao próximo, ela é urgente. Temos que amar o próximo como a nós mesmos. E não é uma tarefa fácil, não é. Talvez uma das coisas mais difíceis na caminhada com Cristo Jesus é exatamente amar sem olhar a quem. Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia em Romanos capítulo 12, versículos 14 a 16. Ouça o que diz o apóstolo Paulo. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Amém? São ensinamentos poderosos na nossa vida. Muitas vezes nós lemos esse texto, e certamente todos que estão aqui já o leu, quem sabe algumas vezes, porém não parou para detidamente observar estes princípios, analisar se estes princípios estão sendo praticados no dia a dia. Nós temos que ler a palavra, meditar na palavra, para que a vontade do Senhor se manifeste de uma forma grandiosa na nossa existência. Mas, o que é amar? Muitas vezes nós falamos a respeito de amor, fazemos algumas afirmações a respeito do amor, mas, de fato, o que é amar? Irmãos, amor é um sentimento de carinho e demonstração de afeto, que se desenvolve entre seres que possuem a capacidade de o demonstrar. Ou seja, o amor é comum ao ser humano. Apenas o ser humano pode amar. É uma demonstração de sentimento, de carinho profunda. Afeto profundo. E este carinho e esse afeto nós precisamos ter para com Deus, para com o Senhor. E da mesma forma que temos para com o Senhor, preciso é que tenhamos para com o nosso próximo. É preciso amar o próximo. E nós temos que, de forma efetiva, mostrar, através de ações, que o amor está presente em nosso coração. Que há amor na nossa existência. E Cristo Jesus é o maior exemplo de amor. Quando nós observamos, por exemplo, João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou ao mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus fez o quê? Nos amou. O amor que custou Cristo Jesus. E isto é profundo demais. Muitas vezes nós lemos João 3,16 e não analisamos que Cristo Jesus deixou a glória, deixou os céus, tornou-se homem. Isto porque Deus amou-nos. Isto porque Deus nos amou. Isto porque Deus teve amor para com a humanidade. Quando o Senhor diz amou ao mundo, amou a todo ser humano, amou a todos, a humanidade inteira. E da mesma forma, irmãos, nós que somos crentes no Senhor, temos que amar a todos, sem distinção. Oh, glórias! Temos que amar a todos, sem distinção. Esta é a verdade da palavra. E quando nós amamos, atraímos para Cristo, atraímos para Deus o ser humano, as pessoas, porque eles conseguem enxergar em nós a presença do Todo-Poderoso. Amém? É necessário, irmãos, amar sem olhar a quem? Oh, glórias! E o primeiro ponto, o apóstolo Paulo diz, Romanos capítulo 12, versículo 14, ouça, abençoai os que vos perseguem. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Você já parou para refletir um pouco a respeito dessa afirmação do apóstolo Paulo? Talvez tenha passado desapercebido. Eu particularmente não tinha ainda parado para refletir a respeito da profundidade desta afirmação. Nós temos que amar quem? Aqueles que nos perseguem. Mas é natural a nós querermos ver a caveira daqueles que nos perseguem. Não é assim? Se nos persegue, é nosso inimigo, não queremos contato, não queremos de forma alguma.
Se possível, lançamos uma maldiçãozinha sobre ele, que caia os dentes, que fique doente, enfim, essas coisas assim. No entanto, amados, a recomendação da palavra é: abençoai. Não amaldiçoeis, abençoais. Isto significa que eu preciso amar aquele que me persegue. Eu preciso amar aquele que faz o mal contra a minha vida. Difícil, né, gente? E este princípio, com certeza, não é tão fácil de colocar em prática quanto parece. Não é tão fácil, porque nós temos que mortificar a nossa vontade, o nosso eu. Eu tenho que jogar por terra o meu amor próprio, não é? Meu ego, a minha vontade, minha ira, meu ódio. Eu tenho que jogar por terra a minha carne em todos os aspectos para que a glória do Senhor se manifeste através de mim. E o mandamento é amar, bendizer os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem. O interessante é que Jesus é um exemplo disto. Se nós observarmos bem nos evangelhos a história de Cristo, veremos que ele foi perseguido, difamado, caluniado, e por fim colocaram ele numa cruz, o assassinaram numa cruz. Mas ele diz: Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. Manifestação do amor do Senhor para com aqueles que o perseguiu. E outras áreas também, amados. Eis o nosso maior exemplo e nós temos que fazer a mesma coisa. Custe o que custar, nós temos que amar sem olhar a quem e ainda abençoar aqueles que nos fazem o mal. Oh, glórias! Mas como é que eu vou abençoar? Para que ele faça ainda mais mal à minha vida? Amados, abençoe declarando que o Senhor vai mudar a vida da pessoa, que o Senhor vai restaurá-lo, vai curá-lo, que o Senhor vai renovar aquela alma. Declare a bênção de Deus sobre a vida dele. Declare a bênção do Senhor sobre a existência dele. E aquele que te faz o mal pode um dia sentar com você para juntos fazerem o bem, ou seja, falar do amor de Cristo Jesus e alegrarem-se com Cristo. E na verdade é fácil para o Senhor essa transformação. Talvez você até conheça alguém que um dia te fez mal e hoje talvez seja teu amigo, não é verdade? Na mesma igreja, servindo ao Senhor Jesus, mas era um cara que te perseguia. Era um cara ruim, mas o Senhor foi e transformou, e o Senhor pode fazer desta forma. No entanto, amados, temos que observar um detalhe: não temos autorização do Senhor para amaldiçoar, para maldizer, para declarar pragas sobre a vida de algumas pessoas. Tempos atrás, nós vimos um apóstolo famoso na televisão, amaldiçoando, jogando praga sobre os seus inimigos. Isso ficou bem notório na mídia. Isso não procede de Deus. Não é a marca do amor de Cristo Jesus no coração desta pessoa e ou das pessoas. Nós temos que amar aqueles que nos fazem o mal, nós temos que clamar por eles. E ainda, a nossa boca, irmãos, não é para proferir maldição sobre aqueles que estão, por exemplo, no governo, aqueles que de uma forma ou outra tocam na gente ou fazem alguma coisa por nós. Nós temos uma facilidade muito grande de falarmos mal de políticos. Nós temos que abençoá-los, clamar a Deus pela vida deles. Não é fácil, mas temos que fazer desta forma. Amém? Portanto, abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Romanos capítulo 12, versículo 14. A segunda afirmativa do apóstolo Paulo, ainda em Romanos capítulo 12, desta vez capítulo 15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Amém? Você já parou para refletir a respeito disto? Nós não estamos nem aí, que chore sozinho, que se ferre para lá, longe de mim. Irmãos, nós somos assim. Infelizmente somos desta forma. Só que nós não podemos continuar neste caminho, porque o Senhor nos chamou para que haja empatia no nosso coração, dominados por empatia. Mas o que é empatia, irmãos? É a capacidade de nos identificarmos com o próximo, de sentirmos as mesmas coisas. E é exatamente isto que o apóstolo Paulo está dizendo, que nós precisamos ter empatia. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram.
Olha só, a partir de hoje, nós temos que mudar esse conceito também na nossa vida. Mudar esse conceito, irmãos, porque a cada dia que nós nos aproximamos de Cristo, mais parecidos com Ele ficamos. E se ficamos parecidos com Cristo, o amor do Senhor tem que extravasar da nossa vida. Tem que extravasar. O amor do Senhor tem que sair por todos os nossos poros. E eis aí a empatia. É quando nós vamos nos compadecer daqueles que estão passando por dificuldades, por sofrimentos, por momentos difíceis. E eu quero dar um exemplo disso aqui, irmãos. Quantas vezes nós vemos uma pessoa bater na nossa porta, eu na porta de alguém, dá-me um copo de água, um prato de alimento. E até tem na geladeira, até tem guardado, só que nós rejeitamos. Nós não nos deixamos envolver pelo sofrimento, não há empatia para com o sofrimento da pessoa. E quantos negam, por exemplo, um prato de alimento, um copo de água? Mas são servos, são crentes. Mas como? Está faltando abrir os olhos para essa realidade. Está faltando abrir os olhos para essa realidade. Porque é assim que o Senhor quer que nós façamos. Que nós possamos abençoar aqueles que choram, aqueles que necessitam de alguma coisa, que precisam de um ombro, que precisam de uma palavra, que precisam do nosso carinho. E ainda, temos também o dever de nos alegrarmos com aqueles que estão alegres. Oh, glórias! Nos alegrarmos com a vitória, nos alegrarmos com a prosperidade, nos alegrarmos porque alguns estão indo bem na vida. É preciso que o nosso coração esteja em sintonia com Ele. Amém? Que nós possamos ter prazer em ver a prosperidade do amado, ter satisfação em vê-los crescer. Jamais o nosso coração pode ser tomado pela inveja. Infelizmente, irmãos, quando alguém vai bem na igreja, parece que abre uma porta de inveja. E as pessoas, ao invés de alegrar-se com ela, passam a ter inveja e fazer declarações ruins. Não consegue ter prazer na vitória do próximo. Não é dessa forma. Nós temos que nos alegrar com aqueles que vencem. Nós temos que nos deixar dominar pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus. Se o nosso irmão está feliz, alegre-se com ele. Oh, glórias! Se o nosso irmão vence, vença com ele. Se o nosso irmão prospere, prospere com ele. Louve a Deus pela vida dele. Isso é empatia. Isto é alegrar-nos com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. Amém? Nós temos que nos esforçar para fazermos a vontade do Senhor em todos os aspectos, através da nossa vida. 3. Romanos capítulo 12, versículo 16. Hoje vamos apenas lermos o texto bíblico e comentarmos. Diz a palavra: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Ouça, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Essa palavra sentimento você pode trocá-la por estima. Tenha a mesma estima uns para com os outros. Ou seja, que haja aquele relacionamento agradável, aquele prazer, aquela satisfação na convivência, em estarmos juntos. Amados, o Senhor quer que vivamos a mesma fé e que coloquemos em prática a vontade dEle a cada instante. E quando nós olhamos, por exemplo, para Cristo Jesus, sentado com seus apóstolos, ali alimentavam-se. Que bênção, não é? Sentado à mesma mesa, não tinha ninguém maior do que o outro. E um dia Cristo disse: olha, eu quero lavar os teus pés. Aí aquele que não conseguia entender a mensagem do Eterno disse: olha, Cristo, meus pés tu não lavas. Lembra-se do texto? Este não tem parte comigo. Nós precisamos estar atentos, irmãos, porque não há grandes e pequenos. Tem aqueles que o Senhor ama e nós precisamos amar de forma semelhante. Amar sem olhar a quem. Eis a verdade. É preciso buscarmos cada dia mais esse prazer, essa alegria, esse amor. Estimar os nossos amados, sem pretensões de grandezas. Porque há muitos que
querem mostrar-se como grandes. A nossa missão apenas é sermos solidários. Apenas sermos solidários. Solidários com aqueles que necessitam, com os humildes. Nós precisamos olhar para eles e nos alegrarmos com as suas vidas e buscarmos a harmonia, a unidade, o mesmo sentimento, vivermos a mesma fé com Cristo Jesus. A harmonia de cultuarmos juntos, sem distinção, sem colocarmos pessoas em pedestais. Não, amados, nós temos que estimar as pessoas de forma semelhante. Se você conhece alguém simples, servo de Deus, ame-o. Se você conhece alguém culto, servo de Deus, ame-o. Sem diferença. Aí eu amo mais este do que aquele. Não, nós temos que amar. O nosso coração precisa estar cheio de estima. Amém? De unidade para com o nosso próximo. E isto, irmãos, com certeza é a operação maravilhosa do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque o Espírito Santo é que trabalha o nosso coração. São princípios que nós precisamos cultivar dia após dia. E se nós de fato temos o Espírito, somos cheios do Espírito Santo, batizados no Espírito, certamente Ele há de produzir frutos na nossa vida. E nós temos que observar se os nossos frutos estão em conformidade com aquilo que a palavra fala, com aquilo que Deus fala. Amém? Porque se não estiver em conformidade, certamente alguma coisa errada existe. E se existe algo errado neste aspecto, significa que nós não temos comunhão verdadeira com Deus. É simples assim, duro assim. Amém? Ainda Romanos capítulo 12, versículo 16. Ouça, condescendei com o que é humilde. Condescendei com o que é humilde. Condescender, irmãos, significa identificar-se, procurar ser igual, mais ou menos assim, nessa linha. Nós precisamos nos identificar com os servos de Deus. Oh, glórias! Nós não podemos fazer distinção de pessoas. Nós não podemos achar que fulano de tal é mais importante do que outro. Nós não podemos de forma alguma, irmãos, porque o Senhor nos chamou-nos para vivermos uma verdade. E a verdade é amar o nosso próximo como a nós mesmos. E o Senhor acima de todas as coisas. Infelizmente, nós temos visto que essa observação do apóstolo Paulo, na verdade, não é uma observação, mas sim um mandamento, uma ordem, uma diretriz do apóstolo Paulo, não é observada em nossos dias. Hoje nós estamos cheios de pessoas em degraus. Você está no primeiro degrau, você no segundo, terceiro, quarto, quinto, e aqueles que estão lá no topo dos topos. Ou seja, teu irmãozinho simples que senta lá na última cadeira. Aquele irmãozinho simples, humilde, não tem um carro, não tem uma roupa bonita, talvez não tenha uma bicicleta, não tem um sapato legal, enfim, não tem um terno. As pessoas gostam muito de terno nas igrejas. Não tem um terno legal. Não tem uma roupa para vir à igreja. Ele senta na última cadeira. E onde estão os demais? Não olham para ele. Acham que ele não tem valor. Que é inferior. Aí quando você olha para a frente, lá no altar, estão os sumos sacerdotes. 500 pessoas sentadas na frente, sentado em cadeiras vermelhas, sentados como se fossem superiores aos demais. Onde é que nós encontramos isso na Bíblia? Onde, amados? Nós temos que nos identificar uns com os outros lá no reino. No reino dos céus não tem filhos preferidos. O Senhor não tem filhos preferidos, não tem servos preferidos. Cada um de nós somos amados de forma igual pelo Senhor, porém uns para fazer uma obra, outros para outra, nenhuma delas menor e ou maior. Já diz a palavra que uns são chamados para olho, outros para dedo, cabeça, cabelo, enfim, cada um desempenha algo no corpo de Cristo Jesus. Porém, o maior é Cristo sobre todos, sobre todos.
Amados, esta é uma verdade que o apóstolo Paulo já mostrou nos dias que ele esteve sobre a face da terra. Quando ele escreveu à igreja de Roma, ele já orientou aquelas pessoas que elas precisavam renunciar à superioridade. Não há superior. É absurdo, irmãos, porém vemos hoje em dia os pastores que se acham deuses encarnados. Os apóstolos que se acham deuses encarnados. E vai por aí, o sacerdócio que se acham a última Coca-Cola sobre a face da terra. Gente do céu, não é dessa forma. O Senhor não quer que seja assim. Deus quer que tu olhes para o próximo da mesma forma. Da mesma forma, irmãos. Eis o porquê que na Igreja Missão Vivos nós não temos cadeiras no altar. Porque o altar é de Cristo. E somos todos sacerdotes. É o sacerdócio santo do Senhor. Portanto, eu falo aqui. Você faz outra coisa na obra. Você serve de outra forma. Porém, foi o Senhor que nos chamou e nos comissionou de forma igual. Com o mesmo peso. Porque tudo devemos fazer para Deus. Eu não faço para vocês. Não falo para vocês. Quem canta, não canta para nós. Quem evangeliza, não evangeliza para si. Mas tudo é para a honra, tudo é para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. E isto precisa estar gravado dentro da nossa cabeça. Precisamos entender essa realidade. Amém? E o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta aos amados de Roma, tinha um detalhe interessante. Naquele tempo a escravidão era normal. Só que os senhores de escravo, que eram convertidos, seus escravos que eram convertidos, eles tinham que colocar-se no mesmo nível. Ah, mas eu sou o dono. Não, diante do Senhor não há donos. O Senhor que é o nosso dono. Somos todos iguais. E o apóstolo Paulo está falando exatamente nesse aspecto. Para que aqueles que tinham seus escravos pudessem olhá-los como iguais. Que eles pudessem se identificar, entender que não eram melhores pelo fato de possuir recursos. Outro aspecto que nós temos visto nesses últimos tempos, amados, é que quando chega alguém que possui posses, recursos financeiros à igreja, esses são tratados como se fossem príncipes. Logo arrumam cargos, os colocam no lugar especial. São apontados como se fossem melhores do que os demais. Mas, infelizmente, não vemos o mesmo com aquele que é humilde e se achega ao reino. Não recebem cargos, não são tratados de forma diferente, diferenciada, muitas vezes até desprezado lá no fundo da igreja. O Senhor quer que nós olhemos não para a posição social e ou intelectual das pessoas, não, de forma alguma. Alguns sim são privilegiados porque conseguiram recursos sobre a face da terra, sim, mas isso não tem peso no reino dos céus. Somos todos iguais. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando. Condescendei com o que é humilde. Aleluias, oh glórias. Nós temos que entender essa verdade do Senhor e a colocá-la em prática dia após dia, vivermos a verdade do Senhor. Irmãos, outro aspecto que eu quero chamar a atenção ainda, dentro desse tópico. O fato de alguém carregar um título eclesial não o faz melhor. Não o faz melhor. Nós temos visto que muitos líderes hoje se acham melhores. Ah, eu sou pastor. Não é? Eu sou pastor. Aí logo aparece aquele, não toqueis nos ungidos do Senhor, e vai por aí. Não, amados, nós somos iguais, entenda isto. Aqui nessa igreja temos procurado falar isso desde o início. Eu não sou melhor do que vocês. Já falamos isso quantas vezes? Eu não sou melhor do que vocês. Nós fazemos parte do reino dos céus. Melhor é Deus. Amém? Nós somos acessíveis.
porque somos acessíveis, porque estamos na mesma caminhada em direção aos céus. Irmãos, títulos não nos fazem importantes. E muitas vezes, muitos perdem a salvação exatamente em consequência dos seus títulos. Seus muitos diplomas, seus muitos anéis e coisas semelhantes os fazem errar o caminho dos céus. Nós temos que vigiar para vivermos a verdade de Cristo, tal qual está escrito na palavra. Amém? Amar sem olhar a quem? Tudo isso, irmãos, é fruto de amor. A partir do momento que eu abro mão, eu renuncio à minha superioridade. A partir do momento que eu olho para o irmãozinho mais simples da igreja e deixo-me aproximar dele, identificar-me com ele, é a manifestação do amor do Senhor na minha vida para com ele, e vice-versa. Nós temos que ver e entender que é desta forma, irmãos, que é desta forma. O reino dos céus é para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus, jamais para a honra e para a glória do homem, jamais. Amém? Ainda em Romanos 12, versículo 16, diz a palavra: não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Amém? Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Mais uma recomendação do apóstolo. Olha que bênção, irmãos. Olha que bênção. O apóstolo Paulo, com certeza, vivia esses ensinamentos. E tinha autoridade para falar, porque ele os vivenciava no seu dia a dia. Ele amava o Senhor acima de todas as coisas. E certamente, ele amava o próximo, amava aqueles que se achegavam a ele. Nesse texto, amados, somos chamados a atenção para que nós eliminemos do nosso coração todo orgulho, toda presunção, toda soberba. Todas essas obras da carne precisam ser arrancadas do nosso coração. Precisam ser arrancadas em definitivo da nossa existência. E o nosso modelo maior, com certeza, é Jesus. Jesus é o nosso modelo maior, irmãos. Quando você lê na palavra a respeito de Cristo, verás um homem humilde. Um homem que não se colocou maior do que ninguém. Um homem que veio para mostrar Deus, mostrar a glória do Senhor, mostrar o caminho da salvação, isto que importava, o caminho da salvação, e foi isto que ele ensinou no seu dia a dia. Ele mostrou-se como o Messias, a promessa de Deus para aquele povo, e foi rejeitado. Nós não podemos de forma alguma nos acharmos melhor. Não, de forma alguma, irmãos. Nós temos que aprender com Cristo, porque ele é manso e humilde de coração. Amém? Aprendamos com Cristo. Mateus 11, versículo 29. Aprendamos com Cristo, porque ele é manso, ele é humilde de coração. E este é o nosso exemplo, mansidão, e sejamos também humildes na nossa vida, nas nossas ações. Nós temos ainda, irmãos, o dever de praticar aquilo que Deus quer na nossa existência. Mas temos que observar o que é que Deus quer de cada um de nós. O que é que Deus quer da tua vida. Como é que o Senhor quer que tu vivas. Eis aí, irmãos, a orientação. Nós temos que nos encaixar na verdade de Deus, mesmo que ela não nos seja agradável. O Senhor Jesus não veio para nos agradar, ele veio para nos salvar. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ainda, nesse mundo tereis aflições, passareis por dificuldades, problemas, e vai por aí. Ou seja, ele mostrou, amados, que é necessário vivermos a verdade dele, ao invés de nos deixarmos dominar pela presunção, pelo orgulho, pela soberba, pela vaidade, vai por aí. Nós não podemos, de forma alguma, achar que somos alguma coisa. Nós não podemos nos achar melhores do que ninguém. Amém? E vivermos a verdade do eterno a cada instante, a cada segundo na nossa existência. E quando nós observamos que algumas pessoas se deixam dominar pela carne, logo provoca divisões. Ah, eu sou melhor do que você. Eu não posso nem pegar na tua mão. Não posso me aproximar.
Ah, eu sou o cara. Ah, eu sou. Estes, com certeza, já perderam a comunhão com Cristo Jesus. E são dominados pela carne, dominados por sentimentos baixos, que são patrocinados pelo diabo. Fique atento, amados, fique atento a esta verdade. O Senhor nos chama para que sejamos bênçãos. Oh, glórias! Que vejam Cristo Jesus em nós, uma fonte de amor. E eis o porquê que devemos amar sem olhar a quem, amar até mesmo aqueles que nos fazem o mal. Temos que amá-los, orar por eles e pedir a bênção do Senhor sobre as suas vidas. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Oh, glórias! Tarefa muitas vezes difícil, mas quem disse que seria fácil? Cristo disse que seria complicado, e às vezes o é. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Há no teu coração essa empatia, esse amor, esse compartilhar, esse dividir, esse sentir a necessidade e sentir também a alegria do teu próximo, do teu amigo, do teu irmão. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. É necessário que haja estima. Oh, glórias! Que haja estima. Que o nosso coração seja dominado pela estima. Que possamos estimar os nossos amados. Estimar os nossos amados. Que haja unanimidade, um sentimento profundo de alegria e de prazer para com eles. Amém? Condescendei com o que é humilde. Condescendei. Eu imagino, irmãos, que o versículo 14 e o 16 sejam os mais difíceis aqui. Os mais difíceis. Porque abençoar aqueles que nos perseguem é tenso. Mas ainda, identificar-nos com os humildes ou alguém identificar-se conosco não é uma tarefa fácil. Não é. Nós temos um tal de um eu. Eu sou. Eu tenho. Que muitas vezes domina a nossa vida e joga por terra essa realidade que é necessário que a busquemos e a tenhamos em nosso coração. E ainda, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Aleluias. É eliminando do nosso coração a soberba, o orgulho, a vaidade. É não permitindo que as obras da carne se manifestem, que vamos conseguir vencer esta dificuldade. Amém? Nós precisamos viver a sabedoria de Cristo Jesus. E isso só é possível quando o nosso coração está totalmente dominado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Glórias a Deus por isso, amados. Ame sem olhar a quem. Ame sem olhar a quem. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero clamar que Tu venhas mover na nossa vida, Pai, para que estas afirmações tão profundas, maravilhosas, sejam uma realidade na nossa vida. Que a pratiquemos, Pai, para que Teu nome seja honrado e seja glorificado, para que Tu sejas exaltado na nossa vida, através da nossa vida, e que aqueles que são o nosso próximo sejam objetos do nosso amor, Senhor, que sejam alcançados pelo nosso carinho e pelas nossas orações. Senhor Deus, eu quero clamar que Tu venhas abençoar cada um desses que estão ouvindo esta palavra, aonde ouvi-la posteriormente, que sejam tocados, que sejam abençoados, meu Deus, e que esses ensinamentos fiquem gravados em nosso coração. Este é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Vivos, o nosso Deus. Vivos, na rádio Vivos. Mensagem 944.